O risco da incorporação que o público não vê. Quais são? É muito agressivo? O risco é muito alto? Como calcular? Como se blindar e se proteger disso? Como ganhar dinheiro na incorporação contornando riscos e desafios? O risco da incorporação que ninguém vê. Bom, o primeiro grande risco é adquirir a área e o terreno. Quando você está procurando um lote para comprar, você não tem a segurança que o entorno vai te ajudar, que os vizinhos são favoráveis. Isso eu estou falando quando, por exemplo, é numa cidade, está comprando um lote de rua para incorporar um prédio, um galpão comercial, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente vai para dentro de um condomínio, como por exemplo essa casa que nós estamos, a gente já favorece alguns fatores que poderiam prejudicar. O que a gente não consegue controlar num primeiro momento é se o projeto realmente vai ser aprovado como a gente tem a expectativa. Então, o primeiro risco é o projeto que a gente está desenvolvendo realmente vai ser aprovado? Se você está comprando um lote, seja ele para incorporar uma casa, incorporar um edifício, um galpão, não importa. Mas se você está comprando um lote, tenta fazer uma viabilidade desse projeto antes de assinar a compra. Porque depois, se você tiver qualquer problema, você já está sabendo contornar essa situação. Você já sabe para que caminho seguir. Então, o primeiro risco é atraso ou não aprovação no projeto ideal que você está buscando. Um segundo risco de incorporação que as pessoas não enxergam e não têm noção é o timing do negócio, o tempo para fazer acontecer. Depois que você tem o lote comprado e o projeto já desenvolvido, numa casa em torno de uns 30 a 40 dias para ter os projetos. Num prédio até um pouco mais do que isso, vamos falar em uns 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses, dependendo de como for a sua dinâmica de projetista. Depois disso, a gente entra no fator que é aprovação. E a aprovação nunca é na expectativa que a gente busca. Sempre vai ocorrer algum tipo de atraso, algum tipo de comunique-se, um retorno do projeto. Então, o fato de você mensurar esse tempo e saber que vai ter um atraso, um possível atraso nisso, já começa a trazer um outro risco, um outro fator que as pessoas não enxergam. E por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui, desde a negociação e da compra do terreno, já se passaram quase 6 meses. Então, já foi 6 meses do tempo do negócio quase que utilizado só no escritório, só nos bastidores. O terceiro risco da incorporação que as pessoas não veem é o quê? É o cronograma de obra. Depois que você tem todo o projeto já aprovado e agora liberado para começar, toda a etapa de contratação, dinâmica de obra, prazos, fluxo financeiro, tudo isso tem que encaixar dentro daquele escopo inicial seu, da sua viabilidade. Vão ocorrer atrasos naturais, vão ocorrer de enrosco na obra, enrosco do dia a dia, mas tem um risco na incorporação que está pegando a gente, inclusive aqui nesse momento, nesta casa. Os últimos 90 dias de um volume de chuva intenso, acima da média, e não há o que fazer. Quando você depende de condições climáticas para avançar numa obra, você está sujeito a reorganizar o seu cronograma e a dilatá-lo mais do que você gostaria. Então, esse risco de situações climáticas e variáveis que estão muito além do nosso controle, da nossa dinâmica, também é um risco que as pessoas não enxergam. Então, até agora, a gente já falou de atraso em projeto, desenvolvimento de projeto, atraso em aprovação, dificuldades de cronograma e cumprir o prazo que foi organizado e também a dificuldade inicial da compra do terreno dentro daquele projeto que está esperando. Já foram 4 riscos invisíveis para as pessoas que não enxergam, mas para quem faz o bastidor da incorporação tem que mensurar isso. E a gente cai agora num quinto risco altíssimo. Só que antes desse quinto risco, eu queria pedir o seu like e que você direcionasse esse vídeo para aquela pessoa que busca entender um pouco mais sobre incorporação,
busca entender um pouco mais essa dinâmica da construção civil e está olhando na incorporação uma oportunidade de alavancar e construir patrimônio no mercado imobiliário. Bom, o quinto risco invisível da incorporação, que os investidores pouco absorvem esse risco e as outras pessoas não estão nem aí para você, mas ele é totalmente seu. É o risco da venda do produto. Não adianta nada a gente comprar um lote, desenvolver um projeto, fazer o projeto, aprovar, ter um fluxo financeiro organizado, ter um cronograma de prazo de obra bem feito, executar tudo, se no final o produto não executa a venda. Então, o risco da venda, o risco de comercializar aquele produto imobiliário e tangibilizar o investimento, o dinheiro em retorno, é um risco que está totalmente nas costas do incorporador e as pessoas não enxergam isso. E esse risco, eu vou te falar, que é quase que o pior de todos. E ele também sofre impactos de variáveis que não estão ao nosso controle. A gente pode, sim, mensurar, calcular, colocar isso em nossas planilhas, nossas análises e viabilidade. E quando eu falo viabilidade, não é só financeira, é uma viabilidade do projeto como um todo. Mas, por exemplo, se o produto fica pronto no momento desafiador da economia, se o produto fica pronto com o mercado difícil, mercado agressivo, estressado, aonde que não tem aquele favorecimento para fazer negócios, não há o que fazer. Ou você senta e espera, ou você vai abrir mão do retorno. E é aqui o último ponto que eu queria trazer. O risco da incorporação que as pessoas não veem é o retorno. Um produto imobiliário, ele nasce de uma viabilidade financeira. Então ele nasce com uma projeção de custo, uma projeção do tempo para ele ser executado e um retorno esperado. Qualquer variável, qualquer dificuldade nesse meio do caminho, a única variável que sempre vai mudar para baixo é o retorno. O prazo vai aumentar, o orçamento vai aumentar, agora o retorno financeiro do produto sempre vai diminuir, sempre vai ser estrangulado e minimizado. Ou seja, você começa uma incorporação imobiliária, de novo, pode ser uma casa ou pode ser um prédio, com uma expectativa de retorno em cima dela que é travado. Você já sabe qual é o seu ganho máximo. Agora, qual vai ser o seu real ganho? Só depois, lá no final, para comprovar e ter a certeza sobre isso. Então, além de todos os riscos, todas as responsabilidades e todos esses aspectos que eu coloquei, a gente ainda chega no ponto do sexto risco invisível da incorporação, que é você não tem a segurança e a garantia que o retorno inicial previsto realmente será efetivado. Prazer, Maurício Schmid, bem-vindo aqui no meu canal, continue nos acompanhando para não perder nenhum conteúdo de mercado imobiliário, atualizações e construção patrimonial com imóveis. Te vejo no próximo vídeo.